Fala galera, aqui é o Vitor Hugo e hoje eu quero deixar uma palavra abençoada para vocês aí. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta: que semelhança tem Jesus Cristo com um programa de computador? Um programa de computador, quando você quer usar um programa de computador, primeiro você precisa fazer o download. Você vai lá na internet, digita lá, programa tal. E aí você vai baixar esse programa. E aí depois que você baixou o programa, isso não é o suficiente para o programa começar a rodar dentro do seu computador. Concorda? Então você precisa instalar o programa dentro do seu computador. Aparece uma caixa lá, uma caixa de texto, né? Sei lá, algo do tipo, com todos os termos, todas as condições daquele programa para você poder utilizá-lo no seu computador. Todas as regras, né? E aí aparece uma caixinha pequenininha lá, informando assim: você lê e aceita com todos os termos deste programa. Se você não clicar naquela opção, você não consegue instalar esse programa dentro do seu computador. E aí? Você vai lá, clica, instala o programa, aceita, lê e aceita os termos, dá um continuar. E aí o programa vai sendo instalado dentro do seu computador. Quando você instalou o programa, você vai abrir o programa e vai executar. E aí ele vai começar a operar dentro do seu computador. Correto? E o seu computador vai ter que aceitar algumas coisas, né, alguns termos do programa. E ele vai ter que obedecer. Mas o que tem a ver Jesus com esse programa de computador? Vamos lá. Para você ter Jesus, para você ter acesso a Jesus, você primeiro precisa baixar Jesus. Como assim eu vou baixar Jesus? Jesus é virtual? Não, Jesus é espiritual. Mas como que a gente faz um download de Jesus? Pelo ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você começa a ir na igreja, você começa a ouvir algumas palavras, alguns amigos te procuram, falam de Deus, falam de Jesus, ou você ouve um louvor que está falando de Jesus, ou você lê um texto na própria palavra de Deus, na própria Bíblia. E aí você automaticamente você está baixando Jesus para dentro de você. Beleza. Você baixou Jesus, isso é o suficiente? Não. Para Jesus começar a operar dentro de você, para Jesus começar a fazer milagres, maravilhas, prodígios, mudanças dentro de você, você precisa instalar Jesus. E é semelhante quando você vai instalar Jesus dentro de você. Como assim? Instalar Jesus é você aceitar Jesus, é você dar legalidade para Ele, é você crer com o seu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E aí você vai instalar Jesus para dentro de você. E quando você instala Jesus, quando você vai instalar Jesus dentro de você, aparece a opção: você aceita os termos deste Jesus? Mas espera aí, que termos são estes? Eu não li nada, não apareceu nada. Talvez você é cristão e você está se perguntando nada. Eu não passei por esse processo, não tinha nada de termo. Passou sim. Sabe quais eram os termos? A palavra de Deus. A Bíblia são os termos para um cristão. E aí você lê, você aceita os termos, você começa a concordar com aquilo, você começa a crer com o seu coração naquilo. E aí você aperta aquela opção, li e aceito com os termos. E aí você instala Jesus dentro de você. E depois que Jesus foi instalado dentro de você, você vai abrir o programa e você vai executar o programa. Mas que semelhança isso tem com a Bíblia? Quando você aceita Jesus, querido, e você crê com seu coração e você se batiza, você já não é mais você quem vive, mas Cristo que vive dentro de você. Cristo vive dentro de você. O programa fica dentro do computador. Cristo vive dentro de você e Cristo que vai operar dentro de você. E aí já não é mais você quem faz, é Cristo que faz. Só que tem um detalhe. Quando nós vamos no programa lá no computador, quando nós vamos fazer alguma coisa e o programa
não tem licença para aquilo, ou ele não é autorizado a fazer aquilo, aparece uma caixinha de texto informando: esse programa não permite esse tipo de comando ou esse tipo de operação. E com Jesus é a mesma coisa. Quando a gente tem a nova vida, quando a gente é nova criação, quando a gente é nova criatura em Cristo Jesus, algumas coisas que a gente tenta fazer, a gente já não tem mais autorização para fazer, a gente já não tem mais permissão. E aí o Espírito Santo de Deus é essa caixinha que aparece informando: você é nova criatura, você não pode mais fazer isso. Sabe o que é mais interessante? Existem pessoas que hackeiam programas, craqueiam, sei lá, eu não entendo muito dessas coisas, e executam algumas operações mesmo que o programa não permite. Isso é quando a gente dá um nosso jeitinho e a gente fala assim: vou dar um... Não, Jesus, só isso. Não, só isso aqui. Não, Jesus, só isso. Não, só isso aqui, Jesus. Jesus, ele... E o Espírito Santo, ele só informa que não pode. Ele não te segura. Ele não te prende. Você vai lá e faz. E aí, aquele programa precisa ser excluído do seu computador e reinstalado. É a mesma coisa na nossa caminhada com Cristo, querido. Quando nós pecamos, quando nós saímos do foco, quando nós fazemos algo que desagrada o Espírito Santo de Deus, a gente precisa reinstalar Jesus dentro de nós. A gente precisa renovar a nossa fé em Jesus. A gente precisa aumentar a nossa fé em Jesus. Isso a gente só vai fazer cumprindo os termos, lendo a palavra de Deus, meditando na sua lei de dia e de noite. O mais interessante é que a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que medita na sua lei de dia e de noite, e não aquele que lê. Ler não é o suficiente, a gente precisa meditar. Viu aí que semelhança tem Jesus em um programa de computador? Querido, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso. Você não terá arrependimentos. E você que já está vivendo com Jesus, você já está numa caminhada cristã, você já frequenta a igreja há 10 anos, há 20 anos, 15 anos, 5 anos, e você ainda não experimentou isso, dá uma oportunidade para Jesus. Deixa Jesus operar dentro de você. Deixa o programa Jesus funcionar dentro de você. Deus te abençoe. Fique em paz. Dá um like aí. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. E Deus abençoe vocês. Um abração.